Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro síncrono. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter o nosso encontro. Hoje vai ser um vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre o conteúdo do nosso encontro, que eu achei muito interessante aí comentar esse detalhe com vocês, que eu comecei a corrigir algumas atividades dessa Agenda 8, e aí eu percebi que falta uma pequena explicação a respeito dessa agenda, e aí eu vou comentar hoje com vocês, tá? Infelizmente aqui hoje nesse vídeo solo, não estou achando nada interessante. A participação de aluno aí enriquece, né, o trabalho, deixa aí até o professor mais animado, é comentários, é perguntas, é uma boa noite, é como foi a semana e como é que vocês estão. Então, a gente sente falta disso, gente. Mas é por um motivo muito bom. Hoje uma palestra falando sobre inteligência artificial, que é um assunto que está em alta, que a gente precisa muito aprender, até por falar nisso, né? O ponto que eu queria tocar com vocês é sobre citações, tá? E aí, a hora que você for usar a inteligência artificial, cuidado, tá? Inteligência artificial nem sempre trabalha muito bem com citações. E aí eu separei aqui um texto de apoio para que eu possa explicar isso melhor para vocês. Vou compartilhar a tela para que vocês entendam sobre o assunto. O que que acontece? Lá eles, nessa agenda 8, ele pede para vocês fazerem um texto e falar um pouquinho lá sobre os modelos CMMI e MPSBR, né? E aí ele pede para colocar 3 citações no trabalho. E é aí que está, né, o nosso detalhe. Vou abrir aqui um texto para explicar para vocês. Então, o que está acontecendo, né? A maioria dos alunos está entregando com referências bibliográficas, ou seja, o nome, né, dos livros, das obras que foram utilizadas para a criação do trabalho acadêmico, né? Isso é colocado no final do texto. Aqui tem um exemplo, né? Antônio Carlos Gil, então primeiro coloca o último nome, Gil, vírgula, Antônio Carlos. Perceba que o Gil, né, como é o último nome, fica tudo em maiúsculo. Aqui o nome do livro ou a obra. Aqui a sexta edição, São Paulo, né? A editora Atlas 2010. Até por acaso eu usei esse livro aqui na minha defesa do mestrado, na montagem da dissertação. Bom, aqui você vai colocar o nome dos livros, né, e os autores que você usou para fazer a pesquisa, ok? E aí, as citações é sobre isso que eu quero falar com vocês, ó. A citação é a menção de uma informação retirada de uma outra fonte e inserida no corpo do texto. Ela serve para dar sustentação teórica, credibilidade e embasamento ao trabalho, de acordo com a BNT 10520 de 2023. As citações podem ser diretas ou indiretas. Quando a citação é direta, fica igual esse exemplo aqui, ó. Segundo Gil, 2010, página 45, e entre aspas, o que o Gil comentou, tá? Porque é uma citação direta, é o que o próprio autor falou sobre esse assunto. Então, gente, a hora que você estiver fazendo o trabalho, você vai procurar pesquisar um artigo científico, um livro que fala sobre qualidade de software ou sobre o modelo específico, tá? Eu aconselho você vir aqui no Google, né? E aí você fazer uma pesquisa, e aí você entra no Google Acadêmico, tá? Ó, Google Acadêmico, entro, e aí eu coloco aqui, ó, artigo científico, qualidade, e aí ele aparece alguns modelos. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, vou baixar o PDF, que é um artigo, e aí você vai perceber que existem algumas citações aqui, ó. Kailovsky, 2008 e 2010. Et al, porque é mais de um autor. Então ele fala que ele comenta os resultados qualitativos de desempenho das organizações que adotaram. Vamos ver aqui se eu acho uma citação. Ó, aqui ele fala da MRMPS. Visando estabelecer um caminho economicamente viável para que as organizações, incluindo as empresas pequenas e médias empresas, tá? E aí ele comenta, né, que a PME fez algumas citações, ó. Aqui ele alcança os benefícios da melhoria do processo e da utilização de boas práticas da engenharia do software em um intervalo de tempo razoável. Ó, o autor e o ano, né? Na verdade foi mais de um autor. Então se eu for lá em referências, lá no final, igual eu comentei com vocês, vai ter a citação daquela obra, ó. Aqui, ó. Até aquele et al lá, porque são vários autores, ó. Então, né?
E é isso que eu queria comentar com vocês. Está faltando colocar citações, é de extrema importância para dar um embasamento teórico, ó. E se a citação for mais de 3 linhas, ó, você deverá colocar aqui um recuo de 4 centímetros, uma letra menor e sem ser espaçamento duplo, tá? Que é espaçamento simples. E tem o caso também da citação indireta, ó. Aí ele colocou para Gil 2010 e aqui eu escrevi o texto que eu entendi que o Gil falou. Então não é especificadamente o que ele falou, tá? Por isso que não está entre aspas. Então é esse detalhe que na agenda 8 eu creio que estava faltando explicar, tá? Em resumo, ó, as citações aparecem no corpo do texto, podendo ser uma citação direta ou indireta. As referências é no final. Então, se eu coloquei uma citação no meu texto, o nome daquele artigo, do autor, tem que constar nas referências lá no final do trabalho, tá? Porque lá nas exigências dessa agenda, eles pediram 3 citações. Por que isso? Porque nós já estamos chegando ao final do nosso curso. Então, vocês vão ter de entregar aí o trabalho de conclusão de curso. E aí, se dependendo do artigo, né, ou do TCC, da dissertação, você vai precisar colocar citações, que é um trabalho acadêmico científico. Você tem de pesquisar sobre o assunto, não é só, às vezes, desenvolver, é conhecer o assunto também, ok? Então, gente, eu fico aqui, né, de, como se diz, sozinho nesse encontro, muito chato essa opção, tá? E esperando aí chega a semana que vem para que a gente possa se encontrar novamente, ok? É sobre isso que eu queria comentar com vocês. Se tiver dúvida, manda um correio tech. E eu quero aí a participação de vocês hoje na palestra, ok? Fiquem com Deus, ótimo final de semana. Até a próxima semana.